E aí, tem 5 minutinhos? Bora papear um pouquinho. Hoje eu tive na presença de grandes amigos, uma galera que faz ah, atividade esportiva comigo, uma galera com a qual eu jogo bola, são parceiros de longa data, assim, né? E é um grupo que tem uns caras mais velhos, mais novos e todo mundo muito unido, acima de tudo. No comecinho desse ano, março ali, eu desenvolvi uma situação de saúde que me tirou um pouco dos gramados, vamos dizer assim, e eu gosto de ir assistir, enfim, e acabei não indo muito esse ano, mas hoje fui rever os amigos lá numa quadra em que íamos jogar contra. Eu não joguei e nós íamos jogar, o meu time, minha galera, ia fazer um amistoso com outro grupo de pessoas. E, como sempre, o futebol ele aflora emoções muito fortes. E a gente estava conversando, né, fazendo a famosa resenha entre nós, nossa galera ali, depois do jogo, e um dos meus amigos falou sobre uma situação específica, sobre um detalhe ali de como é difícil, né, às vezes a gente pedir desculpas. E ele falou assim, tá aí um baita tema aí pro teu canal. E eu vim, né, no trajeto pensando nisso. A gente tem dificuldade em pedir desculpas, né? E eu percebi que, contudo, que cada pessoa se desculpa de um jeito. Eu, com o tempo, acho, pela vida que levei, enfim, eu aprendi a saber olhar nos olhos de uma pessoa que eu fiz mal e falar, pô, me desculpe, enfim, e me perdoe, né? Enfim, reconhecer o meu erro e expressar isso em palavras acima de tudo, né? Então, eu consigo fazer isso. E hoje a gente estava trocando ideia e tem gente que não consegue, mas no fundo, cada um se desculpa de um jeito, sabe? Eu tenho a alegria de conviver com pessoas das mais diversas classes sociais e jeitos de ser, né? E às vezes o teu amigo, a tua amiga, teu esposo, enfim, as pessoas com as quais você convive, tua esposa, o teu vizinho, às vezes a gente se desculpa, não com palavras, mas com ações, sabe? Uma forma de eu, puxa, reconhecer meu erro, muitas vezes, não é a minha, né? Eu gosto de falar, expressar, né? E cada vez mais venho repetindo esse hábito. Eu acho que é um hábito bom. Mas eu vejo gente que não consegue, às vezes, expressar em palavras. Enfim, cada um deve ter seus motivos, né? Porque se desculpar é um pouco se colocar na posição de agressor, né? Puxa, eu fiz mal a uma pessoa, essa pessoa é minha vítima e eu sou o ofensor, e a gente não quer se colocar na posição de vilão contra ninguém, né? A rigor, a gente quer fazer o bem para todo mundo, isso é natural do ser humano, mesmo as pessoas talvez mais maldosas ainda o façam movidos por traumas pessoais, enfim, é muito mais sobre a pessoa do que sobre a outra pessoa que é agredida. O fato é que tem gente que se desculpa de um jeito diferente, né? Tem gente que se desculpa vindo trazer para você, por exemplo, um café, sendo mais afetuoso num outro momento depois que aquela tensão do problema diminui. Tem gente que pede desculpas te elogiando em algum momento, assim, e tem gente que pede desculpas, como eu faço e tento fazer sempre, de maneira verbal, né? Falando, olha, me desculpe, me perdoe, né? Eu me expressei errado, enfim, e eu acho que as desculpas, quando a gente dá, seja por ações, seja por palavras, elas precisam ter um aspecto genuíno e, acima de tudo, elas precisam nos fazer refletir sobre o nosso erro. Eu tinha dificuldade em refletir, porque daí você pede desculpas e acha que aquilo se apagou.
mas você precisa refletir sobre o que você fez ou deixou de fazer que te levou a um sentimento de culpa. A ideia de desculpas é também uma ideia de você se libertar da culpa. E conhecendo um pouquinho dos seres humanos, das pessoas com as quais eu convivo, eu percebi esse comportamento, né? Nem todo mundo vai te dizer desculpa, mas às vezes numa ação futura a pessoa vai te dar um valor legal, no sentido de te elogiar, no sentido de se mostrar mais presente, no sentido de demonstrar um afeto, uma admiração, algo assim. E no fim das contas, é isso que importa, sabe? Eu estava trocando ideia com um amigo hoje, um amigo muito especial, né? E ele me falou, né? A gente trocando ideia, ele me falou: não, eu gosto que venham e peçam desculpas. E eu falei: cara, eu acho que talvez o vir e pedir desculpas é o ideal para nós. Mas eu tenho aprendido que as pessoas se desculpam de vários jeitos e que aí isso é muito mais sobre a pessoa do que sobre você. Fato é que desculpas são uma forma de olhar para dentro, de se libertar de uma culpa, e eu acho que fazer isso, seja por ações, cada um tem seu jeito, seja expressando por palavras diretamente, por uma mensagem às vezes, é algo que, sabe, engrandece o homem. Enfim, era sobre isso que eu ia falar hoje, vim pensando nisso, agradeço os meus amigos do futebol que estiveram comigo hoje, muitos vão conhecer o canal agora e eles me inspiram sempre, são uma galera muito do bem, muito gente boa e amigos especiais que trocam ideia comigo, pô, sempre engrandecem a minha vida, né? Enfim, eu espero que essa mensagem te encontre bem, te encontre feliz, em paz e sereno, e é isso aí. Curte, compartilha, comenta, enfim, faz aí o necessário para a gente ter um pouquinho mais de engajamento, né? Maravilha? Espero que essa mensagem chegue bem em você. Valeu, fique em paz.